cercada de fatos obscuros, violência, cultos religiosos e estratégia política. A Ordem dos Assassinos marcou a história e inspirou teorias de conspiração que até hoje permanecem vivas. Fundada por Hassan bin Sabah no século XI, a origem dessa seita ainda é cheia de segredos e controvérsias. Acredita-se que Hassan, conhecido como o Velho da Montanha, tenha criado essa organização com o desejo de espalhar uma nova corrente do ismaelismo, que, por sinal, ele mesmo havia criado. Na época, embora os ismaelitas fossem vistos de forma negativa pela sociedade, eram intocáveis e poucos ousavam enfrentá-los. Com o surgimento de uma nova ordem, as batalhas se tornariam ainda mais sangrentas. E o pior é que esse é apenas um capítulo dessa história. Muitos acreditam que esses assassinos ainda estejam entre nós e que as mortes de tantos líderes políticos e personalidades mundiais tenham sido causadas por eles. A Ordem dos Assassinos. E se for verdade? Conta a lenda que depois de uma discórdia sobre a sucessão do poder na região do Cairo, Hassan bin Sabah foi preso no alto de uma torre em um palácio. Por motivos misteriosos, a cúpula do mirante se rompeu durante a noite. Acreditando ser esse um sinal divino, Hassan escapou e partiu para sua maior missão. Ele se tornava o Senhor da Montanha. Em setembro de 1090, ele conquistou Alamut, a Fortaleza dos Abutres, que depois foi renomeada de Fortaleza da Fortuna. A frase "nada é verdade, tudo é permitido", conhecida em Assassin's Creed, realmente era usada pelo líder Hassan nos rituais de iniciação da Ordem dos Assassinos. Na formação de seu exército, doutrinavam crianças abandonadas ou compravam jovens de famílias pobres. Desde pequenos, eram orientados a seguir os seus princípios e a nunca desrespeitar a seita. Bin Sabah planejou expandir mais seus territórios. Com o intuito de impor as convicções do ismaelismo, ele estava disposto a controlar os reinos entre o Mar Cáspio e o Mediterrâneo. Os ideais extremos de Bin Sabah se baseavam em imposições de raça, religião e política. Para isso, ele não contava com homens que lutavam por dinheiro. Ele procurava seguidores que se entregassem de corpo e alma às suas ideologias, decididos a eliminar todos que passassem pelo seu caminho. Em sua jornada, o Velho da Montanha doutrinou mais de 60 mil homens que acreditavam cegamente em seu líder. Eram treinados, inteligentes, habilidosos e altamente mortais. Os registros históricos não apontam exatamente o que era ensinado nessa seita, já que os textos desses ensinamentos desapareceram. Muito do que sabemos sobre essa organização é contado pelos olhos de seus adversários ou por cronistas que viveram no período. Hassan e seus aliados formaram a Ordem dos Assassinos e colocaram os seus planos em prática. A partir do século XII, eles atacaram regiões da Síria, invadiram castelos e tomaram a fortaleza de Alamut, que se tornaria a sede dos Assassins. Os relatos sangrentos sobre esses assassinos se espalharam pelo mundo cristão, alastrando a fama do grupo que ficou conhecido pela arte de matar. Sobre a origem do nome assassino, as versões mais aceitas afirmam que a palavra tenha derivado de assaz, que representava a sua fé. Outros relatos afirmam que a palavra tenha ramificado de hashishium, que significa fumador de haxixe. Essa versão, mais aceita por muitos pesquisadores, surgiu através dos contos de viajantes. Segundo eles, os assassinos costumavam usar uma substância, haxixe, antes de suas batalhas. Acreditavam que esse ritual os daria uma visão do paraíso. E eles estão entre nós?
Esses homens desenvolviam táticas que deram a eles enorme vantagem frente ao inimigo. Quando entravam em uma missão, os assassinos se misturavam entre os mendigos tentando se passar por indivíduos simples. Se espalharam nas regiões da Síria, da Mesopotâmia, do Egito e da Palestina. Aparentemente, entre esses povos, levavam uma vida comum acima de qualquer suspeita. Quando viajavam em suas missões, aprendiam fluentemente a língua local, se infiltravam, adquiriam modo de se vestir e os costumes locais. Conquistavam a confiança das vítimas para obter o que queriam. Em missões rápidas, se aproximavam de seus inimigos em trios. Caso um falhasse, outros dois deveriam terminar o serviço. Também eram famosos pelo uso de veneno e adagas. Minuciosos em seus planos, estavam em todos os lugares. Suas táticas eram admiradas pelos grandes estrategistas de sua época. Mestres dos disfarces, profissionais em invadir residências e esconder armas, em seus ataques eram extremamente disciplinados e dispostos a dar suas vidas para completar suas missões, que na maioria nunca foram reveladas. Mesmo com tanto requinte em seus ataques, a Ordem dos Assassinos supostamente teve o seu fim em 1256, depois que um general mongol tomou a fortaleza de Alamut e matou todos os seguidores da seita. Mas há quem diga que nem todos foram assassinados e que a organização se manteve firme durante todos esses anos. E o pior, ainda estão entre nós. A história de origem e desenvolvimento dessa seita é rica em detalhes duvidosos até para os historiadores. E por mais que eu conte tudo o que sabemos sobre essa ordem, ainda assim não será suficiente. Tire suas próprias conclusões. Teriam esses homens causado a morte de tantos líderes em nossa época? Seriam eles responsáveis por ataques de destruição e desaparecimentos misteriosos? O que você acha? Apenas lenda ou fato? E se for verdade?